O descrédito com a justiça brasileira caminha a passos largos. Se de um lado nós temos Zanin indo para o STF, do outro nós temos Bolsonaro podendo se tornar inelegível pelo TSE. Vou explicar para você no vídeo, mas a gente já sabe. Se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Hoje, Jair Bolsonaro será julgado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. É uma representação, uma ação movida pelo PDT, o partido do Ciro Gomes, que visa a inelegibilidade do ex-presidente. O PDT alega que Bolsonaro, por conta da reunião que teve com embaixadores, feriu as normas eleitorais, praticou abuso de poder e por conta disso ele se tornaria inelegível por 8 anos. Seria o terceiro presidente a se tornar inelegível. Curiosamente, como Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje exercem mandatos, um no Senado e o outro, infelizmente, na presidência da República. O ponto é que há uma paridade muito grande entre a acusação que é feita contra o próprio Bolsonaro e as ações que foram movidas contra Dilma e Temer, como o próprio Bolsonaro afirmou. Dá uma olhada no vídeo. A chapa Dilma Temer foi julgada no TSE. Obviamente a Dilma já não estava na presidência porque ela foi cassada em 2016. E havia interesse da esquerda em caçar o Temer. E o TSE então julgou essa chapa. E por 4-3 o TSE manteve a chapa Dilma Temer. E Temer continuou então presidente da República. Fato que permitiu ao Temer indicar depois o senhor Alexandre de Moraes para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Que por coincidência, ironia do destino, o senhor Alexandre de Moraes é presidente do TSE. E eu espero que ele haja com imparcialidade, juntamente com o tribunal como um todo, porque os fatos são exatamente os mesmos. A minha ação, a ação movida contra mim, pelo Caio Lupe, do PDT, por abuso de poder político, exatamente igual à chapa Dilma Temer, está em julgamento. E novos fatos foram apensados à minha ação. Ou seja, a partir do momento que o TSE, aproveitando a jurisprudência de 2017, aplicar para o meu caso, que no meu entender deve ser assim, por questão de coerência, né, a acusação contra mim, por se reunir com embaixadores, torna-se frágil. O ponto curioso do caso é que o Benedito Gonçalves é o relator do processo, aquele que é o amigo do Lula. Dá uma olhada no vídeo. O Benedito, inclusive, foi o relator do processo que cassou o mandato de Deltan Dallagnol e é um dos cotados para assumir a segunda vaga que será indicada pelo Lula para o STF. Vale dizer que ele é ministro do TSE, não do STF. STF é uma cadeira maior, naturalmente, há o interesse do Benedito para ele ser indicado. Mas será o Benedito? Será que a gente vai ter mais um sujeito a serviço do Lula atuando para depois assumir uma cadeira? Enfim, nós vamos vendo o norte disso hoje. Afinal de contas, teremos conhecimento do relatório dele, se é pela inelegibilidade de Bolsonaro ou se é por uma pena mais branda, ou talvez pela absolvição, que seria o correto. Enfim, hoje nós teremos esse tom. E também, logo em breve, o próximo capítulo com a decisão do Lula sobre a nova indicação. E falando em indicações do Lula, naturalmente você acompanhou ontem a sabatina realizada contra o Cristiano Zanin pelo Senado. Dá uma olhadinha nos melhores momentos. Fiquei muito honrado com a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao longo dos últimos anos, eu tive a oportunidade de conviver com o presidente Lula, de compreender a sua visão sobre os papéis institucionais da República, inclusive a sua visão sobre o papel do magistrado. Eu estabeleci com ele, evidentemente, uma relação e ele pôde ver o meu trabalho jurídico ao longo dos últimos anos. Eu participei intensamente da sua defesa técnica, eu fui até o fim. O ponto mais interessante é que o Zanin disse que ele tem uma proximidade com o Lula, e é natural, afinal de contas era o advogado dele, mas disse que será imparcial e disse que será regido unicamente pela Constituição. Dá uma olhadinha. Eu, uma vez nomeado e aprovado por esta casa, vou me guiar exclusivamente pela Constituição e pelas leis, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. Então, na minha visão, e acredito que é a visão também do presidente da República que me indicou, um ministro do Supremo Tribunal Federal só pode estar subordinado à Constituição da República. Agora vamos concordar. O que está aqui em xeque, a análise não é se ele é conservador, se ele deixa de ser, não é se ele gosta de cerveja, se ele gosta de uísque. Não está em análise aqui o saber jurídico dele. E vamos concordar que ele não tem lá um dos maiores currículos. Afinal de contas, ele não tem nem mesmo um doutorado. Vão alegar, como o senador falou lá, que ele defendeu um bandido e que estava preso, estava inelegível e tornou ele presidente, então ele tem saber jurídico.
Pode ser uma régua. A questão é que não é a régua adequada. A régua adequada é que ele foi advogado do atual presidente da República e foi responsável por tirar ele da cadeia e tornar ele elegível. Naturalmente, é imoral esse tipo de nomeação. Não há como aceitar o Zanin no STF. Nós temos, na realidade, a raposa tomando conta das ovelhas. Estamos amarrando o cachorro com linguiça no país. É isso que está acontecendo nesse exato momento. Porque você pode ter certeza, o Zanin, na realidade, vai atuar como advogado do Lula dentro do STF. Não há como confiar nessa tese de imparcialidade do ex-advogado dele. Vamos lembrar que o Toffoli já foi advogado do PT. E o Lula está criando uma corte de advogados do próprio partido. Isso não me parece, no mínimo, sensato dentro de um ambiente democrático. Vale dizer que nos Estados Unidos, o Donald Trump resolveu ventilar a hipótese de talvez indicar o advogado dele para a Suprema Corte. Naturalmente, ele foi execrado e não nomeou. Mas aqui no Brasil, quando nós temos o Lula fazendo, ele tem poder e apoio da imprensa, da população, para fazer o que bem entender. E é isso que está acontecendo. E no final das contas, infelizmente, por mais óbvio que seja não nomear o advogado do Lula para o STF, a gente vê que o Senado está mancomunado com o presidente da República e, infelizmente, ratificou a nomeação do sujeito. E sabe o que é triste também? Um episódio que aconteceu numa escola no Paraná, onde um atirador entrou, atirou em crianças e mais 2 alunos morreram. Curiosamente, esse sujeito apareceu suicidado na cadeia. Ele estava com uma corda em volta no pescoço, não sei se morreu ou não, eu sei que foi ressocializado com sucesso. Mas uma pesquisa recente dá conta de que metade da população quer que os professores saibam lidar com armas. E vão concordar. A melhor forma de parar um atirador numa escola é atirando nele. Mas quem é contra esse tipo de coisa? O PT e o PSOL, como sempre, que inclusive votaram contra aqui na Câmara o projeto que coloca a polícia nas escolas. Felizmente, eles não têm voto suficiente para parar o projeto e nós aprovamos. E falando em barrar, o Twitter resolveu dar um choque de realidade para aquela galera que está muito acostumada com umas redes chatas, que você não pode falar nada, tipo TikTok, sabe? Então, ele resolveu banir as palavras cis e cisgênero do Twitter, dizendo que, inclusive, isso vai ser classificado como um discurso agressivo. E quem utilizar essas palavras pode ter a conta banida. Particularmente, eu não gosto de nenhum tipo de censura. Acho que as pessoas têm que ter liberdade para ser toscas, inclusive para a gente poder dar risada. Mas vamos concordar, é um tanto quanto divertido ver a esquerda pegando uma pequena dose do próprio veneno. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.